Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo, a nossa sequência de vídeos para o Guia dos nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, em continuação à série Tarosofia. Bem, dissemos a vocês na última vez que o Ricardo tinha trazido um tarô. Sem saber o que eu estava vivendo, eu guardei segredo, não contei para o nosso pequenino grupo. Agora eu vou cometer algumas inscrições. Era Cosme Ferraz Galvez, Marcos Vinícius Tavares de Oliveira, eu, Zé Ricardo de Noronha e o gerente da Mimo, que eu não vou nomear porque nós tivemos um problema. Então, na verdade, o tarô que o Ricardo trouxe foi este daqui. Não foi, como eu tinha mostrado, o tarô cabalístico. Isso aqui apareceu muito mais tarde, né? Não estávamos ainda nessa altura. Isso é o tarô misturado com a cabala, então foi um engano nosso, não foi isso. Na verdade, o que ele trouxe foi o tarô de Marcélia, mas as 78 cartas. E foi essas que eu vi, 78, e então ele, sem saber pelo que eu estava passando, agora já estou dando nome. Se quiserem saber se o professor Marlanf malucou, ficou com certeza maluco, beleza ou não, a Cosme Ferraz Galvez, Marcos Vinícius Tavares de Oliveira, meu irmão de sangue, José Ricardo Noronha, era dono da padaria daqui do Parque Lafayette, que o pai dele vendeu, o Noronha, e eu e o gerente da Mimo, que tivemos uma discussão, uma indisposição lá. Eu era a guru dele, do grupo dele, mas não vou nomeá-lo. Mas são pessoas que estão vivas, pessoas que vocês podem saber e que sabem da história de Todd agora. Quer dizer, agora não, pouco tempo depois, né? E que sabem da história do presente que eu ganhei do meu sobrinho, que veio de Recife, presente esse que estava numa gravura, eu falei, eu me encantei por essa gravura, eu não sabia porquê, estava dentro dos meus livros de esoterismo, e eu, na verdade, fiquei encantado com ela. Também fiquei encantado com essa mitra papal. Aqui está o Papa João Paulo II celebrando a missa no aterro do Flamengo. E aqui vocês veem na mitra papal, vocês veem claramente a águia. E tem o leão, o touro e o anjo. Então, tudo isso, para mim, vinha como sendo uma grande novidade, porque essa figura é da Mesopotâmia, e a minha pergunta era como é que isso chegou até a Igreja Católica, e como da Igreja Católica medieval, porque ali chegou até hoje, porque ali aquela missa o Papa celebrou um dia desses, vamos dizer assim. Aqui nós já temos na Catedral de Chartres, mostrar de novo, né? Idade Média. Ali foi 1970, mais ou menos. Isso aqui foi século XII, 1100, 1200. Isso aqui, nos 4 séculos iniciais do cristianismo, os apóstolos eram conhecidos por esses animais que estão ao lado do Cristo. Os 4 seres viventes, que podem ser representados por uma figura só. Então, aqui nós temos o apóstolo São Lucas, representado pelo touro, o apóstolo São João, representado pela águia, o apóstolo São Marcos, representado pelo leão, está visível aqui, e o apóstolo São Mateus, representado pelo anjo, está aqui as asas do anjo. Como isso tinha chegado até a tradição católica? Quer dizer, o que era um patrimônio da Suméria, 7.000 anos atrás, 5.000 anos de Cristo, de repente eu estava vendo nos meus livros que estavam completamente ligados à Igreja Católica, que a Igreja tinha herdado esse patrimônio, não sabia eu como, e agora, para complicar as coisas, né, eu estava passando por um problema de desenvolvimento ou
eu achava que era uma doença, síndrome de pânico, em que o cérebro automático e o cérebro cortical sofrem uma aceleração, né? Então as células nervosas, quem me explicou foi a doutora Ana Lúcia Marques Festa, as células nervosas desses cérebros começam a fazer sinapses diferentes, quer dizer, um ajuste de parafusos, e isso vai causar um problema nervoso sério que vai atingir todas as glândulas, principalmente o coração, né? Que está aqui, ó, uma série de glândulas, e o coração não é glândula. E aí eu estava então passando por um processo extremamente doloroso, que eu até ali estava guardando, mas eu não poderia guardá-lo por muito tempo, porque as glândulas são as chaves do funcionamento do corpo. E aqui nós temos, por exemplo, uma gravura onde mostra as glândulas femininas e masculinas, e todas essas glândulas estavam sendo reprogramadas junto com o meu sistema nervoso e junto com o meu cérebro. Bom, vocês não têm uma ideia do inferno que isto é. Eu não podia mais guardar aquele segredo. Então, antes de contar a turminha de malucos que se reunia comigo, que foram os primeiros a fazer o curso de tarosofia. Então, antes de ter esse conhecimento de que tudo isso estava sendo modificado, isso aqui são nervos, né? É a rede neuronal que forma os plexos e os chakras. De perto vocês vão ver chakra de quê, plexo de quê, mas foram extirpados os órgãos para que se pudesse ver direito a figura. Em suma, eu gemia, eu sofria, a vida era um inferno, e aí eu tinha uma pessoa de minha extrema confiança, da qual, quando eu saí do Mosteiro de São Bento, eu fui conhecer. Quer dizer, esse é o livro que eu usava no Mosteiro de São Bento, já falei para vocês. Aqui nós temos tudo em latim, era a missa antiga de São Pio V em latim, e ele gostava, porque eu tinha facilidade de ler em latim. Eu era professor de português, eu estava fazendo a minha faculdade, e aqui está a Santa Missa. Sem que eu soubesse, o padre Roberto Sara, pároco da Igreja Matriz de Santa Teresinha do Menino Jesus no Parque Lafayette, era amigo íntimo de Dom Odilon Moura, meu tutor no Mosteiro de São Bento, e eu não sabia. Essa é uma das joias que o padre Roberto me deu. Ele começou a me municiar com livros. Aqui nós temos os evangelhos no original, em grego, e em latim. Quer dizer, tudo que eu vi no Mosteiro de São Bento, estava vendo de novo. Prolegômenos, Evangelho segundo São Mateus, e eu vou mostrar a vocês, calma, como é que eu estudava, em que línguas eu estudava. Vamos pegar a primeira palavra, a primeira página do Evangelho segundo Mateus. Estou procurando aqui, já está aqui tudo grifado, eu já estava estudando, tá vendo? E grifando. O livro era meu, ele tinha me dado para eu voltar aos estudos que eu tinha deixado no seminário do Mosteiro de São Bento, para ser diácono beneditino. Eu saí e aqui está, Novo Testamento, Bíblia greca et latina, grega e latina. Então, o primeiro, como todo mundo sabe, é Mateus. Então, aqui nós temos Kata Mataion, está aqui, ó, Kata segundo, de acordo com Mataion, em grego, Mateus. Aqui está totalmente em grego, e aqui está em latim. Em latim eu conseguia ler, em grego eu não conseguia, eu não tinha aprendido suficientemente grego lá. Mas aqui estão então o que os monges nos ensinaram a chamar o Evangelho quadriforme. Eles não gostavam que a gente chamasse os 4 evangelhos, porque eles diziam, não são 4. Aqui, segundo São João, Kata Yohanan.
Cata Johannem, segundo São João, Sanctum Iesum Christi Evangelium segundo Johannem. Então, aí ele começou a me dar de presente uma coisa, outra, tentando me manter, vamos dizer assim, naquele espírito do seminário, do Mosteiro de São Bento, e eu comecei a ter uma amizade com ele muito forte. Me deu esse livro para eu não perder os estudos de grego, Interlinear Hebrew English Old Testament, o Velho Testamento interlinear em francês, em inglês e em hebraico, e foi me dando presente após presente. E aí eu falei, acho que eu encontrei a pessoa certa em quem eu posso confiar para dizer, tô maluco, padre. Aí fui lá. Fui decidido. Tomei a decisão, não levei o quadro não, porque nessa época eu não tinha pintado ainda o quadro, nem levei o Ibis, porque nessa época minha esposa não tinha me presenteado o Ibis, nem levei o ícone que o meu sobrinho, o ícone que meu sobrinho tinha trazido de Recife muito tempo depois, né, que depois disse com que nome eu deveria chamá-lo. Aí eu fui até o Padre Roberto. Contei tudo, mínima e detalhadamente, inclusive as reuniões que eu estava fazendo com Cosme, Ricardo Noronha, Marcos Vinícius Oliveira, que é meu irmão, eu, e expurgamos o gerente da Mimo, porque ele não era uma pessoa decente, e uma das condições que Totti estipulou para fazer a tarosofia era ser uma pessoa lídima, honesta, uma pessoa que fosse ilibada, porque era um conhecimento muito grande. Contei tudo para ele. Aí ele disse para mim, de cabeça baixa, ele fumava nessa época, você está passando por isso? Eu passei, estou. Ele disse, eu também passei na Tchecoslováquia. Eu falei, então o senhor é paranormal? Ele disse, bem, nós vamos discutir isso com cuidado, mas a primeira coisa que eu lhe aconselho é você procurar auxílio técnico, auxílio médico. Então o seu segredo ficará comigo e você vai procurar auxílio técnico, auxílio médico. Está aqui, eu solicitei um exame a um médico perito do INSS chamado Dr. Tong Viana Ramos, está aqui, atesto que o senhor Marlon Fitevário de Oliveira se encontra em tratamento nesta minha clínica desde o mês de novembro de 1973. Duque de Caxias, 26 de agosto de 74. Tong Viana Ramos, psiquiatria e NPS. Eu estava maluco então, porque ele disse, vai procurar um especialista. Mas o Dr. Tong Viana Ramos, se eu ficasse com ele, eu teria ficado maluco. Porque eu fui muito bobo. Eu abri o jogo para ele, eu não devia. Na verdade, a bruxinha que me tirou tudo isso da cabeça se chama a doutora Ana Lúcia Marques Festa, e eu só fui encontrá-la em 1992. Essa receita é relíquia, está guardada, é de 2009, quando ela me deu alta, e aqui está ela que me explicou o que é que eu estava passando. E disse, até agora você foi maltratado. A partir de agora eu vou lhe tratar, porque a medicina não sabia o que era síndrome de pânico. Então o Dr. Tong Viana Ramos deve ter julgado você esquizofrênico, porque você vê coisas, você tem a visão. Mas eu já mandei muita gente aqui, muito paciente que vem aqui se tratar comigo psiquiatricamente, para terreiro de macumba, para centro espírita, para clínica parapsicológica, porque isto é o seu cérebro que está tendo um desenvolvimento acelerado. E aí o cérebro pega tudo, como eu mostrei para vocês, né, naquelas gravuras anteriores, né, o cordão que vem do cérebro pela medula, ele atravessa o corpo todo e ele vai desaguar na ponta final do dedo do pé. Ele começa aqui no cérebro, passa pela medula, tem várias ramificações e vai desaguar aqui na ponta dos pés. Aqui está ele em um corte transversal, e aqui está ele em duas versões,
né, na qual nesta aqui está mais claro, a parte colorida é a parte motora e a parte não colorida é a parte do pensamento, a parte feita para pensar. Então é um absurdo que muita gente não pense, quando na verdade essa pequena faixa colorida é a única parte do cérebro que nós usamos para mover o corpo, ou quando sofremos uma agulhada, uma pancada no braço, puxamos o braço, ou quando queremos pegar uma coisa, um objeto no chão, nos dobramos. Então, a parte motora e sensora é essa colorida. E a outra parte é para pensar, ouviram? Para pensar. O homem é o único animal que pensa. E a doutora Ana Lúcia me disse uma coisa que me deixou boquiaberto. O pensamento, conforme diz ali no meu livro Projeto Semiótico, não sei se vocês lembram que eu mostrei para vocês. Agora vamos ver se eu consigo encontrar aqui, né, um dos livros que eu tirei onda com o Dr. Menezes, porque ele não conhecia como é que a ideia é gerada no cérebro, como é que a ideia e o pensamento se transformam em códigos, símbolos, parasímbolos, signos, e depois são transformados em palavras ou letras. É isso que diz aqui, a gênese da fala dentro do cérebro. Quando chega no meu ouvido, então ele aqui nos capítulos também está todo riscado, ó, porque quando eu estudo mesmo. Aí está tudo riscado aqui. Então eu compreendi perfeitamente. Eles dizem, a onda acústica entra no cérebro do ouvinte, do interlocutor, e vai produzir a mesma coisa dentro desse mecanismo que a ciência não sabe o que é, e vai ser traduzida de novo em símbolos. Então a origem é o símbolo, a ideia se torna, toma a ideia em conceito, e aí a linguística já parte do conceito. A linguística não parte da ideia porque ela é desenho. A ideia é um puro desenho, como está aqui em qualquer livro, como está no tarô. Então a ideia é desenho, por isso o tarô tem, vamos dizer assim, é capaz de ser entendido por nós se nós transferirmos ele para dentro do cérebro, neste ponto onde é formado o símbolo e o parasímbolo, porque lá o inconsciente e o subconsciente só falam através de símbolos. Isso é o que eu aprendi aqui e Dr. Menezes não sabia. Então eu tirei onda e fui lá onde o padre Roberto tinha me mandado. Ele era meu conselheiro, o vigário da igreja que eu frequentava. O Dr. Tong deve ter me tirado por esquizofrênico, maluco, e só 10 anos depois, a doutora Ana Lúcia me explicou o processo de o que acontece com qual é a transformação que acontece no sistema nervoso, desde o cérebro, o cerebelo, o sistema límbico e tudo mais. Aqui nós temos, além do cérebro aqui, nós temos o cerebelo e nós temos o tronco encefálico. O sistema límbico está escondido aqui dentro, mas em determinado momento eu vou mostrar para vocês. Então ela me disse, tudo isso aqui está sendo modificado pelo seu inconsciente. Toda a rede neural, de cima a baixo. Eu vou te dar um remédio para você sofrer menos, mas eu não posso impedir você de sofrer, porque quem está fazendo isso tem mais poder do que qualquer droga. Nenhuma droga fabricada pelo homem é capaz de impedir esse processo. Vai ter que acontecer, você vai ter que sofrer, vai sofrer ostealgias, dores ósseas, vai ter que sofrer mialgias, dores musculares, vai ter que sofrer tremores, sudorese, e aí ela foi dizendo em linguagem médica aquilo que eu já não tinha dificuldade, porque não era à toa que eu era professor de português. Então, eu falei, é isso, doutor? Ela disse, é. Até agora você foi maltratado. Dr. Tong te maltratou, mas tudo isso aqui é afetado pelo processo de
reconstrução. Seu cérebro está sendo desconstruído, seu sistema nervoso está sendo reconstruído. Isso vai afetar todas as glândulas, principalmente o coração. Porque quando a adrenalina, numa situação de perigo, é lançada no seu sangue, então assim que você percebe que está livre do perigo, aí as glândulas jogam serotonina e endorfinas. E essas endorfinas são responsáveis pela normalização do seu corpo. Tudo volta ao normal. Acontece que, por alguma razão que a medicina ainda não sabe explicar, aqui ó, os rins, os ureteres, tá vendo? Ó, eu ia pro banheiro morrendo de vontade de fazer xixi, não saía nada. Os rins estavam afetados, os ureteres estavam afetados, toda sistema urinário, todo o corpo estava sofrendo. Eu estava, em suma, nascendo de novo. Uma nova criatura, um novo ser, nascendo de novo. Agora só Deus sabe a quantas penas. Exatamente, aí o padre Roberto me deu aquele conselho, eu decidi seguir, e infelizmente fui até o Dr. Tong Viana Ramos, e o Dr. Tong me deu ali, me testou, né, me serviu de cobaia, porque ele me deu alguns vidrinhos, e esses vidrinhos não tinham rótulo, no lugar do rótulo eram os números, e ele dizia, me dava uma folha de papel e dizia, anote aí o que você sentir. Ora, pombas, anote aí o que você sentir, quer dizer, eu não tenho ideia do efeito desse remédio, você quem vai dizer aí qual foi o efeito, filho da mãe. Então eu estava sendo cobaia. A medicina estava tentando descobrir o que era a síndrome de pânico, a fobia social e esse tipo de coisas, né, que é ainda hoje o tormento de várias pessoas, né, que não sabem o que acontece e está aqui. Do cérebro desce então, né, a medula em detalhe está aqui no centro, parecendo uma cana, ela é protegida pela coluna vertebral e dela saem os neurônios. Então os neurônios é que vão fazer agora o trabalho que o cérebro manda. E se o meu cérebro está sendo reconstruído, as ordens dele vão mudar. E eu estava habituado a um tipo de funcionamento, quer dizer, as ordens que o meu cérebro dava para o meu corpo, eu estava mais ou menos acostumada com quais eram. E agora as ordens que ela estava dando para o meu corpo eram percepções. Eu via, eu ouvia sons que ninguém via nem ouvia. Aqui achei o sistema límbico, então o processo é aqui, principalmente aqui. Ó, sistema límbico está aqui. Tronco encefálico, esse bulbo aqui, cerebelo, córtex cerebral, sistema límbico. Então é o tronco encefálico e o sistema límbico que estão consertando o seu cérebro para que você seja o que você é e não sabe. Que maravilha, era mais bruxa do que eu, ela. E aí, com esse conhecimento, eu fui tentando me controlar, conhecimento de yoga, né? Fazendo yoga 5 vezes por dia, né? Fazia meditação, porque o INSS me deu licença, porque ninguém conseguia trabalhar naquele inferno, sentindo aquilo tudo. Um medo de morrer, que eu achava que ia morrer tomando banho, eu ia morrer comendo sentado na mesa, o medo da morte era a coisa mais absurda, mais sem sentido na minha vida, porque o médico me examinava e dizia, o senhor não tem nada. Bom, ele dizia, o senhor não tem nada. O problema é que, quando eu tomava um susto, o coração disparava e vinha saindo pela boca. Eu não conseguia entrar no banheiro e fazer xixi, o xixi prendia. Quando comia qualquer coisa, o estômago fazia lá um borocochô, uma lavagem lá, um ruído, e depois eu dejetava aquilo como se fosse água. Então tudo estava alterado e eu estava sofrendo. A doutora Ana Lúcia Marques Festa me passou então a medicação que ela achou adequada e disse, vou fazer uma psicoterapia contigo, psicanálise também, olha só,
meu colega, me chamou de meu colega porque ela soube que eu estudava tudo isso, meu colega, meu amigo, nós vamos vencer, porque já teve muita gente aqui passando por essa dificuldade e nós conseguimos através do nosso conhecimento, da psicoterapia. Ela fazia regressão, progressão, psicanálise e era psiquiatra. E aí, graças a essa mulher notável, doutora Ana Lúcia Marques Festa, que infelizmente saiu de Duque de Caxias e está agora só no Meia, então não posso mais ir até lá, no consultório dela. Então, ela disse: esquece tudo que o Dr. Tong Viana Ramos te disse. Ele deve ter dito que você, quando você falou, eu estou vendo coisas, eu estou falando com os objetos. Ele deu uma gargalhada, virou-se para trás, aí falou, ele é esquizofrênico, ainda bem que é manso. Eu falei para ela, aí ela riu, ela disse: é assim mesmo, ele está baseado só no conhecimento acadêmico, mas eu não. Eu tenho um estudo de parapsicologia, né, de teorias espirituais, e você vai ser tratado convenientemente com o Sebrilin, 15 miligramas. 15 miligramas de Sebrilin. Alcadil e aqui Sebrilin. Uma grama? É uma grama, tá aqui. Ela foi o meu esteio. Minha queridíssima doutora Ana Lúcia, onde quer que você esteja, muito obrigado. Senão eu acho que eu estaria maluco de fato, porque sem a sua ajuda, nada que me aconteceu de bom teria acontecido. Então, Ricardo Noronha me trouxe o tarô de Marsella, que depois o grupo todo, cada qual comprou um seu tarô, e o padre Roberto não me deixou sair de lá sem me dar de presente um livrinho, que é esse aqui. Olha só, um sacerdote me deu Dogma e Ritual da Alta Magia, todo cheio de anotações, como sempre, tudo riscado. Né? Para mim, o livro tem que ser assim, tudo riscado. E aí disse para mim assim: leia esse livro. Eu falei, mas Totti disse que eu tivesse cuidado com os livros. Ele disse, mas esse daqui você vai ler e você vai entender e vai ser compatível com o que ele está lhe ensinando. Aí eu falei assim, mas como o senhor sabe disso? Ele disse, é simples. Aí abriu o índice, tá aqui, ó, índice. Ele abriu o índice do livro, Dogma e Ritual. Dogma é a primeira parte aqui, índice das matérias. Então, dogma, e aqui a segunda parte do livro, ritual. Aí ele disse, dá uma lida no parágrafo, acho que é no ritual. Magnetismo e Medicina, o Centenário dos Talismãs, na página 8, dá uma olhada no capítulo 22, que são o número das cartas do tarô. Eu falei, como é que o senhor sabe que são 22 o número das cartas dos arcanos maiores do tarô? Ele riu, ele disse, eu leio muito, eu gosto de ler. O que é que está escrito aqui? Eu falei, o livro de Hermes. Aí ele falou, quem é que ele disse que era? Eu falei, Hermes Trismegisto. Ele disse, aqui você vai ter um capítulo em que você vai conhecê-lo e você vai saber quem é Hermes Trismegisto. Eu olhei o livro, fiquei boquiaberto e disse assim, um padre, um sacerdote, está me dando um livro de magia onde tem o livro de Hermes. O livro de Hermes é o tarô. Ricardo não sabia quando levou isso para minha casa, eu também não sabia. Então aqui estava a chave do tarô. Agora num livro respeitável, não mais naquelas revistas pouco confiáveis, né? Mas essa me ajudou muito, essa primeira, como eu disse, me ajudou muito, né? E as outras, muito pouco.
E nós começamos então a fazer um trabalho de, como não tinha, às vezes, um determinado livro não tinha mais na praça, então nós tirávamos a Xerox. O Ricardo tinha acesso a Xerox gratuita e nós tirávamos curso de tarô. Haja tarô. Então foi tarô para todos os lados, mas eu fico grato a Deus e ao Ricardo por ter me permitido acesso a essa ciência. E esse foi o principal livro. Aqui eu encontrei muita coisa que Todd depois me revelou. E aqui não precisa nem dizer, porque a primeira lição, escrito aqui a letra hebraica Aleph, porque Eliphas misturou o tarô com a língua hebraica, o recipiendário, quer dizer, aquele que recebe. O recipiendário é aquele que recebe. É o começo da jornada, o mago. Mas, segundo Todd, eu não deveria seguir isso, porque o tarô não começa com o mago. O tarô começa com o louco. E, na verdade, os nomes são errados. Então, os números são certos. Carta 0 do tarô. Vamos falar dela no próximo, porque já temos 31 minutos. Então, aqui está o buscador. O nome, o louco errado. É o buscador. Então agora estava eu começando a minha busca com o Padre Roberto, com a doutora Ana Lúcia Marques Festa e com 5 malucos que estavam dispostos a tudo, e com o meu mestre invisível, que depois foi visto por outras pessoas, Hermes Trismegisto, Todd, que agora eu ia ler o livro Dogma e Ritual da Alta Magia, no capítulo 22, apontado pelo Padre Roberto Sara, vigário da Igreja Matriz de Santa Teresinha, para finalmente saber o que era o livro de Todd, o livro de Hermes, o carro de Hermes, o livro de Hermes. Então, começou a aventura. Então, agora, aqui tinham se encontrado, porque essa é a carta 0 e a carta 22. A carta 0 é o discípulo que busca o mestre. E a carta 22 é o mestre que busca o discípulo. Quando eu me despedi naquele dia, depois de voltar da receita do Dr. Tong, e depois que ele me deu o livro, eu falei: Padre, eu, como buscador, encontrei o mestre. E o Senhor, o mestre, encontrou o discípulo. Estamos nós na mesma carta, segundo Todd. Só que eu, na posição 0, ó, não tem número aqui, e o senhor na posição 22. Essa carta não é numerada, mas ela é 0 e 22. 0 para quem está começando, eu, o buscador. 22 para aquele que fez e está querendo um discípulo para ensinar, ele, o Padre Roberto. Então tinha se encontrado o mestre com o discípulo. Estava começando a minha caminhada, mas Todd ia me explicar tudo isso detalhadamente. Aí está agora eu dizendo a vocês o que é que de fato aconteceu, dizendo a vocês nomes. Na medida em que for possível, eu não vou omitir esses nomes, porque são pessoas que estão, algumas delas ainda vivas, e vocês poderão tirar a limpo. O que o professor Marlan está dizendo a você é a minha iniciação por Hermes Trismegisto, Todd, simbolizado por essa figura na qual ele apareceu como um busto. Então, isso é muito caro para mim. Aquele quadro eu fiz para nunca esquecer a face dele, porque com o tempo eu tendia a esquecer. Ele só apareceu da cintura para cima. E mais tarde, bem mais tarde, 2 anos depois, o meu sobrinho vai me trazer de Recife essa figura que o meu amigo Vishnava disse que é Mãe Uma, e ele disse que eu não chamaria ele desse nome, e me deu o nome, mas isso vai ficar para mais tarde. Eu comprei outro livro, Dogma e Ritual da Alta Magia, para eu não riscar. Tem umas coisas aqui esquisitas. Carta 15 do tarô, o diabo. Aqui, tá vendo? Carta 15 do tarô. Aqui seria a carta 5, o pentagrama. E aí, lá fui eu agora. Aqui é a concepção do universo. O Deus de barba branca e o Deus de barba negra. Aqui eu não riscava. Não riscava uma ova. Aqui tem uns riscadinhos aí. Comprei para não
para não mexer nele, para ficar, são iguais, mas o de cá é para o meu estudo, está todo bagunçado e o de cá está novo. Pronto, esse foi presente do Padre Roberto, é um verde mais sujo, esse é um verde clarinho. Então estão aí Marcos Vinícius Tavares de Oliveira, Cosme Ferraz Galvez, José Ricardo Noronha e eu, Marlan Tavares de Oliveira. Começamos a aventura e vamos agora, nos próximos vídeos, contar como é que foi. A mais pura verdade, embora pareça ficção. Então até a próxima, se Deus quiser.